Olá, minha gente, e hoje eu tô aqui para contar para vocês a minha experiência com a medicina da floresta, com a ayahuasca, com o Santo Daime. Hoje é 15 de dezembro de 2022 e são quase 13 horas do dia. Por que eu tô falando a hora? Porque eu acordei hoje com esse assunto fresquinho na minha mente e eu queria gravar esse vídeo para vocês hoje e eu não consegui gravar antes de ir trabalhar. E o que acontece? Não é comum pessoas do meu convívio que tenham esse conhecimento, de jeito nenhum mesmo. E hoje eu tenho vários clientes no meu trabalho e antes de eu sair para almoçar eu comecei a conversar com um cliente sobre coisas do trabalho e ele me falou sobre a ayahuasca. Ele é um adepto e ele tem projetos sociais para cura de vícios através da medicina. Então eu levei aquilo como um sinal de que eu deveria gravar esse vídeo hoje. E eu geralmente nunca estou aqui na minha casa no horário de almoço. Mas hoje eu vim para gravar esse vídeo. Porque eu achei que tinha que ser hoje e eu senti que era agora. E por isso que eu falei a hora, porque eu tentei bastante gravar cedo. Mas ele só me falou sobre isso na hora do almoço. Então eu tinha algumas ressalvas. Como proceder, como falar. Pode ser que em alguns momentos eu use palavras que os adeptos da medicina não usam ou acham que está incorreto. E aí eu peço desculpa, peço que me corrijam se for o caso. Mas aqui eu tô para contar a minha experiência. Quando eu conheci através do meu cunhado, que faz parte do Santo Daime, eu fiquei apenas curiosa. E por isso eu não fiz uso. Eu não tomei o chá, certo? E passou um tempo e eu pensava sobre isso. O que acontece que meu cunhado mora em outra cidade, com a minha irmã. E em uma outra viagem que eu fui pra lá, eu falei assim, dessa vez eu quero consagrar, eu quero provar. E não fiz. Então, na volta pra casa, eu trouxe um pouco. E eu usei em casa, eu provei em casa. E sozinha no meu quarto, coloquei uma meditação, tomei o chá, tomei a medicina e nada me aconteceu. Eu só senti dor de cabeça. Senti bastante dor de cabeça. No dia seguinte, eu ainda estava com dor de cabeça. Isso acho que hoje faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. E passou-se o tempo. E eu falei assim, não vai funcionar comigo. Não funciona. Ou não é assim comigo. Eu já tinha visto aqui no YouTube alguns relatos. Eu já tinha visto algumas pessoas que me contaram como foi a experiência delas. E aquilo não foi nada do que eu esperava. E eu tomei o chá porque eu queria uma resposta, né? E diante dos relatos que eu tinha visto, eu pensei que eu ia ter aquela resposta naquele momento. Eu pensei que alguma coisa mágica ia aparecer na minha frente e me dar a resposta que eu queria. E não foi assim. Eu só senti dor de cabeça. Ok. Eu acredito hoje, não sei se estou certa, que nada me aconteceu exatamente por eu ter tomado pelo motivo errado. Sabe? E foi bom naquele momento nada ter acontecido, porque eu não estava bem emocionalmente. Mas o que acontece? Passou o tempo, eu estava novamente lá na casa da minha irmã e do meu cunhado, e eu falei, é hoje. Em alguns 3 ou 4 dias antes eu já vinha sentindo aquela necessidade. Porém, chegou o dia que eu falei assim, não, é hoje, vai ser hoje. Eu tô pronta. E quando foi à noite, eu coloquei uma meditação, eu me preparei, eu tomei banho, eu meditei antes, fiquei à vontade e fiz o uso, né? Tomei o chá, tomei a medicina e coloquei uma música xamânica, né? Uma meditação xamânica e fiquei meditando. E aí, em poucos minutos, o quarto estava com a luz apagada, porém não estava escuro. Tinha claridade, a porta estava entreaberta, então tinha a claridade que vinha da casa. O ambiente todo mudou de cor, para mim, né? Na minha experiência. O ambiente todo mudou de cor e ficou roxo, lilás, o quarto. E eu comecei assim, meus sentimentos começaram a se transformar. E eu senti muito nitidamente, muito forte. Eu comecei a sentir uma gratidão imensa, uma gratidão que eu nunca tinha experimentado. Emocionada, de tão grata. E aí eu comecei a sentir amor. Um amor que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Sabe? Um amor muito forte e uma gratidão pelos meus pais. Amor pelos meus pais. Amor pela minha família. Pelos meus ancestrais. Todo aquele ambiente se transformou e eu me arrepio de tanto amor que eu senti.
Só que aquele amor durou pouco tempo. Aquele amor durou alguns minutos que eu chorei emocionada, feliz e tal. Quando aquele amor foi passando, aquela emoção do amor foi passando, eu senti muita raiva. Eu senti raiva que a minha pele me incomodava, o meu respirar me incomodava, me sentir me incomodava. Uma raiva imensa, sabe? E eu tinha uma consciência de que eu não queria sentir aquela raiva, eu queria voltar a sentir aquele amor. Eu queria voltar a ter aquele sentimento de amor, de gratidão, eu não queria sentir aquela raiva. Eu não queria aceitar que aquela raiva fazia parte de mim. Nesse dia, eu vi a minha luz e a minha sombra. Eu sempre falo para vocês, e algo que eu aprendi, algo que eu acredito como sendo a verdade, que todos nós somos luz e sombra. Mas nesse dia, eu vi a minha luz e a minha sombra. E aí, a gente fala, é bonitinho falar, é bonitinho dizer que tem esse conhecimento, mas quando a gente vê cara a cara, quando eu olho no meu olho e vejo quem eu sou, realmente, aí eu não quero aceitar. E foi muito sobre isso esse dia, foi muito sobre isso. E o que acontece? Depois que aquela raiva ela passou um pouquinho, ela não deixou, ela não foi embora, mas ela diminuiu a intensidade. Foi como se eu tivesse me visto por dentro. Eu vi como se minha cabeça tivesse aberta e eu visse dentro do meu cérebro, que não era de carne, era um ambiente. O meu cérebro era um ambiente. Sabe essas repartições de telemarketing? Era mais ou menos isso. Era como se fosse meia paredinha assim. Eu de cima eu via todos os cômodos, todos os ambientes. Em cada repartição pequena, como se fosse 3 metros quadrados assim, tinha bacias, balde, tampa, panela, todos organizados, muito limpo. E todos organizados. Porém, em cada compartimento, por exemplo, tinha baldes, um em cima do outro, vários de cores pastéis, sabe? Na minha mente, tudo eu enxergava em cores pastéis, assim. Então, tipo, tinha muitos baldes, todos organizadinhos, encaixadinhos, e a mesma quantidade de tampas. Porém, aquelas tampas não se encaixavam com aqueles baldes. E aquilo me irritava e me fazia sentir mais raiva. Porque eu dizia assim, eu não quero mais isso. Isso não faz parte mais de mim. Isso não tem nada a ver um com o outro. Isso não combina. Está aqui perdendo tempo. Eu não quero mais isso em mim. E me irritou bastante isso. E eu sempre fui, nessa experiência, eu era levada de um ambiente a outro. Sem dó nem piedade. Eu era levada de um ambiente a outro. E aí, depois que eu visitei esses compartimentos, olhando como se eu estivesse vendo de cima, eu cheguei num ambiente que era um quarto. E era o meu quarto. Era o meu quarto, porém o quarto que eu tive na minha mente quando eu era criança. Não era um quarto que realmente existiu materialmente, um quarto que eu tive. Não, mas era o quarto que eu gostaria de ter tido quando era criança. É tão interessante que nesse quarto existiam coisas que eu nem lembrava que existia mais. Hoje eu não lembrava que existia, se eu não tivesse visto. E é aí que tá. Tem coisas que acontecem na sua infância, tem coisas que acontecem numa idade sua que você hoje não lembra mais nada que aconteceu aquilo. Você não lembra conscientemente, mas inconscientemente está dentro de você e muitas vezes ditando seus comportamentos, ditando seus sentimentos, a sua busca. E o que acontece? Quando eu cheguei nesse quarto, esse quarto estava escuro. Eu tinha uma sensação de tristeza, porque aquele quarto não existiu, aquele quarto era um sonho. E ele tinha uma cama, tinha quadros, tinha desenhos. É tão interessante que eu falei sobre ter algo que eu nem lembrava mais que existia. Quando eu estudava, chegavam as pessoas na escola vendendo coisas. Eu não sei se aconteceu com vocês. Aí pede a professora para entrar e apresentar o produto. Isso acontecia muito na minha escola. E aí tinha uma arte que vendiam, que de vez em quando chegava alguém para vender, que era de gesso. E era pintado e tinha glitter. Eu achava aquele bonito. Mas eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não podia comprar. Então, mas eu desejava ter aquilo no meu quarto. No quarto que eu não tinha, mas no quarto que eu desejava ter. Um quarto só para mim. E aí nesse quarto que eu cheguei na minha mente, esse quarto existia. E esse quarto tinha todas as coisas que eu queria. Esse quarto tinha a bicicleta que eu sonhava quando era criança. E nesse quarto tinha tudo que eu sempre disse quando era criança. Porém, quando eu cheguei nesse quarto, eu senti uma angústia muito grande. Porque eu vi ali tudo que eu sonhei, que eu não tinha quando era criança. Eu senti uma angústia muito grande. E ali alguém falou comigo, dentro daquele quarto, o piso do quarto, o chão do quarto, ele tinha muita poeira. E tinha um buraco sem fundo. Que coisas dos meus sonhos estavam dentro daquele buraco. Sabe, eu via de longe, eu via de cima, eu via de dentro do meu quarto. Aquele buraco, ele tinha uma certa luz dentro, onde eu conseguia enxergar coisas ali dentro. Coisas que foram sonhos meus. Isso foi extraordinário. Mas me causou uma angústia muito grande. Por ver aquilo lá num buraco sem fundo, onde eu não iria mais viver aquilo. E aí alguém falou comigo
sobre uma pessoa que eu conhecia. E me deu instruções sobre como proceder naquela determinada situação. E ali, esse foi o único momento triste que eu tive e foi o único momento que eu chorei. E aí eu fui tirada dali. E aí eu já estava em outro ambiente. E aí todo mundo vomita, né? E meu cunhado ainda não tinha ido dormir porque ele estava acordado esperando eu vomitar. Porque ele queria, me ajudar caso eu precisasse. E não precisou. Eu fui e aconteceu e eu voltei pro quarto. E aí eu tive uma sensação de que tinha passado. De que tudo tinha passado. Mas não. Ainda estava por vir. Toda a experiência, digamos assim, ainda estava por vir. Eu vou tentar ser mais breve. Quando eu voltei pro quarto, eu passei um tempo bem consciente. As cores do quarto estavam normais. Estava tudo normal. Tudo normal. Mas foi por poucos minutos. E nisso, eu me vi num casarão enorme, enorme. Eu não via fim. Eram muitos compartimentos, muitos cômodos, portas fechadas que eu não queria abrir. Portas entalhadas em madeira, assim, sabe, coisa de arte. E como se fosse algo milenar. Era incrível, algo que eu nunca imaginei na minha vida. E eu sabia que aquilo era dentro de mim. Eu sabia que aquilo era dentro de mim. E tinha portas que eu não queria abrir. Mas é como se eu fosse forçada a abri-las. Teve uma porta muito grande, muito bem trabalhada, a porta de madeira. E aí quando eu abri, o medo muito grande. E só estava tudo escuro dentro, eu não conseguia ver o que tinha ali dentro. Por mais medo que eu sentisse, em alguns momentos, eu acho que quem já tomou a medicina sabe disso, que você pensa que vai morrer. Você tem um sentimento que vai morrer. Eu tinha um sentimento de que minha respiração estava indo embora e eu estava desistindo. Eu não queria morrer, mas eu sentia que meu corpo estava desistindo, se entregando para morrer. Isso aconteceu muito, muito, muito mesmo. E o que acontece? Teve uma porta que eu não abri. Ela se abriu diante de mim, eu acho que foi a parte mais marcante para mim. Acho que foi a parte mais marcante para mim. Quando essa porta se abre, eu não vejo o meu corpo, sabe? É como se fosse um sonho, digamos assim, mas eu não vejo o meu corpo. Eu só tenho sentimentos e sentidos. Eu não estava em pé, eu não tinha a sensação de estar em pé, mas um pouco deitada, como se estivesse em posição de receber algo. E quando essa porta se abria como uma peça teatral, começava a sair seres de dentro, que não eram seres humanos, não eram monstros, nada disso. Eram como se fossem seres mitológicos. E eu sabia que eram deuses, que eram criaturas grandiosas. Não sei se a palavra seria divina, mas grandiosas, sabe? E cada um tinha uma imagem completamente diferente do outro. Poderia ter pernas, braços, tinha cores, tinha cores, roupas que eu nunca vi, roupas que eu não imaginava que existia, sabe? E rostos, mas não eram rostos humanos. Era como mistura de rosto humano com rosto animal. E aquilo não me assustava. Eles saíam de dentro daquela sala, daquele ambiente, como se estivesse se apresentando para mim, como se estivesse me reverenciando. E eu não sentia minha respiração, mas eu sentia um êxtase. Eu sentia um êxtase que eu não tenho palavras para descrever a intensidade daquilo. E esses deuses eram como deuses, né? Se apresentando para mim. E eles não ficavam, a imagem deles muito nítida na minha mente. Mas teve um, que foi o último que saiu, e ele saía como se estivesse levitando, com os braços abertos diante de mim. Ele tinha uma certa prepotência, como se ele entendesse o poder que ele tinha, como se ele fosse forçado a me reverenciar. E aí isso foi muito marcante. E a roupa dele era roxa, com dourado, com amarelo. Ele tinha a pele preta azulada, sabe? Lembrava um pouco o Anubis, o rosto dele, sabe? Não era coroa, mas tinha algumas pedras preciosas assim, como se fossem coladas nele. Aquela criatura eu nunca vi nada que se compare. Eu trago semelhanças, como eu falei, com Anubis, tem a pele preta azulada que meio que refletia. Mas foi algo muito extraordinário. Essa sensação foi muito extraordinária. Isso foi muito marcante para mim.
muitas questões foram trazidas à tona. Eu recebi algumas instruções, não era de pessoas específicas, de um ser específico, eu ouvia voz que hoje eu não saberia, nem naquele momento eu saberia dizer se era uma voz masculina, voz feminina, mas eu recebi tipo direcionamentos, né, sobre a minha vida. Eu recebi alguns direcionamentos. Algumas coisas, talvez, sim, eu ia esquecendo de uma parte muito importante. Eu via coisas fortes, tinha sentimentos de raiva muito forte, eu via seres, né, que não foi nesse momento, eu via seres, eu ouvia conversas que eu dizia assim, eu não sou isso. Eu sabia que aquilo tudo que eu estava vendo era eu, era a minha sombra, digamos assim. Mas eu dizia assim, eu não sou isso, eu não queria aceitar. Eu dizia, não, eu não sou isso, eu não sou esse monstro. E eu falava em voz alta, eu não sou isso, eu não aceito ser isso, eu não posso ser isso. E aí eu chorei de tristeza porque eu não queria ser aquilo que eu estava vendo. Aí acontece que eu levantei um outro momento, passando mal, né? Fui novamente ao banheiro. E quando eu fui ao banheiro, no banheiro tinha um vidro grande e a pia. Eu coloquei as mãos na pia assim, e eu já tinha sentido aquele incômodo, aquela raiva que eu sentia de mim, da minha pele, e aí eu já tinha tirado a roupa, eu já tinha tirado minha roupa. E já era tarde, já era meio que de madrugada, eu vi o dia amanhecer, sabe? Eu acho que, inclusive, durou mais tempo do que é comum ou do que eu esperava, porque nessa noite eu vi o dia amanhecer. Então chegou um momento que já era madrugada, né? Eu não tenho noção de em quanto tempo acontecia todo o processo. Hoje eu sei que era madrugada, então quando eu cheguei no banheiro, eu já sem roupa, eu coloquei a mão na pia e tinha um espelho grande na minha frente. Ali não era a Michelle, eu, ser humano. Não era eu que eu via. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. No primeiro momento, quando eu fui ao banheiro para passando mal, que eu também fiz isso e me olhei no espelho, meus olhos brilhavam. Tipo, minha pele brilhava mesmo. Os meus olhos brilhavam como se fosse uma pedra preciosa. Eu achei aquilo extraordinário. Mas nessa segunda ida ao banheiro, quando eu passei mal, que eu olhei assim no espelho segurando, eu não via mais aquela beleza. Ali não tinha mais nada de bonito. É como se meu corpo estivesse se modificado, é como se eu conseguisse ver a parte muscular do meu corpo, sabe? Meu corpo, eu via força. E eu não respirava normal, eu respirava como um touro. O meu nariz se mexia. O meu olho era quase fogo. Eu via uma força muito grande e uma força animalesca em mim. Uma força que eu tinha a sensação de que se eu batesse na parede eu derrubava, sabe? Mas eu olhava aquilo e dizia assim, o que é isso? Eu babava. Como se fosse um animal, realmente. Como se fosse um animal. E eu olhava assim pra mim e não me reconhecia como pessoa. Era como se eu fosse um touro, de verdade. Essas sensações e essas questões assim, aquilo ficou muito marcado. E enfim, depois disso eu voltei pro meu quarto e foi a noite toda assim. Depois disso era muita sensação de que estava morrendo. No dia seguinte, foi muita dor de cabeça. Senti muita dor de cabeça, muitas questões. Nesse dia, as pessoas que conversaram comigo, né, não as pessoas do meu convívio, minha irmã, meu cunhado, não, mas outras pessoas que vinham falar comigo, que eu recebi direcionamento sobre pessoas, assim, eu fiz perguntas para elas. E é como se aquelas perguntas fossem uma peneira. Não era que eu quis fazer aquelas perguntas. Aquelas perguntas fluíram por impulso. E eu tive que fazer aquelas perguntas. E aquelas perguntas, elas afastaram pessoas, incomodaram pessoas, sabe? Que não tinham que continuar na minha vida a partir dali. Então, eu acredito muito na cura, né, que a medicina traz. Eu vi relatos, vi pessoas que venceram vícios através da medicina, né, que realmente traz cura. O que aconteceu comigo, embora isso seja tudo, parece folclórico e tal, mas eu senti, quando a dor de cabeça passou no dia seguinte, já à noite, digamos assim, eu senti uma leveza muito grande. Eu senti uma paz de espírito muito grande. Eu senti a sensação daquele ser que eu vi que chegou pra mim levitando. Eu senti a minha alma levitando, sabe? Aí eu senti necessidade de tomar outras vezes a medicina. Não usei ainda, não tomei ainda depois disso. Isso agora já faz mais de um ano, certo?
Eu não tomei mais, mas naquele momento eu queria mais. Eu queria mais daquilo, eu queria mais aquele sentimento, eu queria mais aquela cura. Eu busquei quase todos os direcionamentos que eu recebi, eu tomei o direcionamento, certo? Não todos. Um que eu estou lembrada foi por um tempo. Mas aí me perguntam se é certo ou errado, se deve ou não. Eu não acredito em erros. Primeiro que eu não acredito em erros. Segundo que eu não posso falar sobre uma coisa da qual eu não fiz o uso. Eu não poderia chegar aqui a opinar, sendo que eu nunca tomei a medicina, eu chegar aqui a opinar e dizer que é certo, que é errado, que você deve fazer, que você não deve fazer. Eu não acho que você deva ou não fazer nada. Sendo que era algo que eu queria, é algo que eu pretendo sim outras vezes, né, tomar, consagrar. E eu queria contar essa experiência porque muita gente tem dúvida, as pessoas pensam que é algo de outro mundo. Eu tomei por autoconhecimento. Nesse momento, eu queria autoconhecimento. E foi isso que aconteceu. Eu tive muito autoconhecimento. Eu fui de encontro a mim mesma. Sabe, quando a gente faz, por exemplo, uma declaração aqui do eu sou Deus em ação. Você é Deus em ação, mas em todos os aspectos. Não é só o aspecto bonzinho que você imagina de Deus, sabe? É em todos os aspectos, e Ele é infinito, e você também. E aí, esse é o meu relato, que eu queria contar pra vocês. Que se outras vezes que acontecer, eu vou chegar aqui e contar pra vocês. Como eu falei, não tomei mais, mas pretendo em breve consagrar novamente a medicina. E eu espero que cada vez traga mais cura e traga mais direcionamento. E esse canal é sobre isso, sobre contar minhas experiências também, que eu espero trazer mais pra vocês. Se você tem curiosidade, eu não vou dizer que você faça ou que não faça. Faça o que sua alma pede. Às vezes a gente deixa de viver coisas extraordinárias, porque vai pela opinião dos outros, pelo que os outros acham certo ou errado. A sua experiência é sua, a sua missão é você. Então faça o que sua alma pede, não o que alguém diz a você que você tem que fazer ou não. Exatamente porque eu não tô aqui para dizer para você que você deve fazer ou não. Tô aqui para lhe contar o que aconteceu comigo. E é isso aí. Sou Michele Santos e eu te convido a viver de propósito. É isso que eu tô fazendo, vivendo de propósito, experienciando o que tem para ser vivido. A gente se vê no próximo vídeo. Teve um momento também, logo no começo da meditação, bem no momento que eu comecei a sentir o amor pelos meus ancestrais, quando eu estava fazendo essa meditação, eu me vi sentada na frente de uma fogueira, e aí uma índia velha, passa por mim, sabe, me olhando, me fitando nos olhos. A fogueira entre nós. Eu sentada, ouvia sons, né, de músicas indígenas, como algum ritual, alguma coisa assim, e ela passava por mim me olhando séria. Ela tinha os cabelos brancos, uma trança só. E ela era baixinha, um pouco envergada, e ela me olhava nos olhos muito forte. Talvez pelo fato de que eu sou de família indígena, né, a parte do meu pai, a bisavó do meu pai era indígena, e índia mesmo, né, porque indígena nós somos. Talvez eu tenha me expressado mal também, se eu me expressei, me corrijam, por favor. E aí, nesse momento, quando ela tá me olhando, vem uma onça. E essa onça ruge na minha frente, bem na frente do meu rosto. Não é pra me machucar, não é pra me morder, não é pra me atacar, mas ela ruge bastante ao meu redor. E quando ela ruge, eu vejo os dentes dela assim em cima de mim, do meu rosto. Eu olho assim, eu sinto muita força, eu sinto muito poder. Um poder sem limites. É extraordinário, foi incrível, sabe? E essa parte assim me colocou numa posição de muita força, de uma selvageria dentro de mim, sendo que num bom sentido da palavra. É isso.